Meus irmãos, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero tomar um texto com os irmãos, Mateus, capítulo de número 7, e o versículo é o de número 7. Glória a Deus. Aproveitando os irmãos que já estão em pé, Mateus, capítulo 7, e o versículo também é o de número 7 a seguir. Diz assim o texto: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que pedindo pão ao seu filho lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará bens aos filhos que lhe pedem. Agora quero ler um outro texto em Salmo, com os irmãos, Salmo de número 34. Completando a leitura sobre o que eu creio que Deus irá ministrar ao nosso coração nesta noite. Salmo de número 34, e o verso é o de número 8, que diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Os irmãos poderem sentar. Tem uma outra versão, que se eu não me foge a memória, diz: procurar e conhecer quanto o Senhor é bom, né? Esse texto completa o primeiro texto que nós lemos de Mateus, no capítulo de número 7, onde tem como título a bondade de Deus. Nós somos felizes por estar na casa do Senhor, por mais essa grande oportunidade, e quão importante é nós podemos estar na casa do Senhor. Quando existem momentos que por algumas situações nós somos impedidos de estar, mas no coração de um crente movido pelo Espírito Santo, ele tem que estar, no mínimo, desejoso a estar na casa do Senhor, a ouvir a palavra do Senhor, desejoso a cantar hinos ao Senhor. Nós comentamos hoje na escola dominical sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele perde por completo a vontade de estar na igreja. Por que a gente fala isso? Às vezes a gente pensa, mas se aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz, você pode pecar contra o Pai, contra o Filho, mas se pecar contra o Espírito Santo, não há perdão. Se não há perdão, há perca do céu. Mas aí existe a pergunta: Deus que é bondoso, e se o que pecou contra o Espírito Santo chegar a se arrepender, chegar a voltar atrás e querer estar novamente? Mas aí existe, a resposta para essa pergunta. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo, ele não sente mais o desejo de estar na casa de Deus. Ele não sente mais a vontade de louvar a Deus, de estar com os irmãos. Isso já não traz mais prazer para o seu espírito. O espírito do homem, porque o homem é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Então o Espírito de Deus comunica com o espírito do homem, e é através do espírito do homem que nós conectamos com o Espírito de Deus. Então é cerrado todo o vínculo do espírito do homem com o Espírito Santo de Deus. Então o homem perde a vontade, o desejo de estar na casa de Deus. Eu vi o irmão cooperador, irmão Oséias, falando sobre estar na casa do Senhor. Muitas das vezes para pensar que diferença tem estar na casa de Deus.
eu posso te dizer que há uma grande diferença quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus. A verdade é que a gente percebe que o inimigo é um opositor do culto, do ajuntamento de pessoas. Quando a gente ainda estava no Brasil, tivemos uma experiência que, em vez de quando, eu me lembro e carrego para a vida, do dia a dia, para o nosso elevo espiritual. E eu quero sentir neste momento aqui sentado, não planejei falar, mas de compartilhar com os irmãos algo que aconteceu. E nós vendo que o inimigo fica furioso quando o crente deseja ou quer estar em um culto de adoração a Deus. Nós estávamos no Brasil ainda, eu e minha esposa, nós estávamos à frente de uma igreja, pastoreando uma igreja, e uma determinada ocasião, o pastor presidente reuniu todos os dirigentes de congregação e disse: no domingo tal, nós vamos fazer, fora a escola dominical, 3 cultos cada congregação. Então, pela tarde, todo dirigente de igreja vai fazer um culto de 45 minutos a partir das 3 horas, em uma esquina do lado direito da igreja, em um ponto estratégico de 45 minutos, e depois vai se locomover para outra esquina a partir das 4 horas e fazer um outro culto de 45 minutos, e depois convidando para estar no culto à noite na sua congregação. E nesse dia, o campo de Buritiza, onde a gente morava, tinha aproximadamente 33 congregações, que era repartiu o campo, separou alguns, emancipou alguns campos, e a nossa congregação ficou, a nossa sede, com 33. Então, naquele dia, pela tarde, estava se aproximando de quase 100 cultos naquela ocasião, daqueles dias, daqueles cultos, naquele domingo. E eu fui marcar esse culto, e eu passei primeiramente na casa de um casal de novos convertidos que congregava conosco, em um lugar estratégico, uma esquina, uma lateral de uma quadra, e eu passei lá: olha, a gente pode fazer um culto aqui, o primeiro culto às 3 horas. Ela olhou para mim e disse: pastor, eu preciso que o meu esposo venha, ele está na rua, e o senhor pode fazer o segundo culto? Falei: posso, a gente vem depois às 4 horas, e nós fomos para outro lado, a outra quadra, e chegando lá, para nós fazer o outro culto, os irmãos se reuniram, fomos na casa da irmã Maria fazer o culto, e a irmã Maria disse: pode fazer o culto aí. A irmã Maria era uma senhora de 75 anos de idade, viúva, e apenas um filho de 38 anos que morava com ela, um filho que, por sinal, dava muito trabalho para a irmã Maria. E quando nós começamos a fazer a arrumação, montar a caixa de som e a energia para fazer aquele culto, o filho dela saiu de dentro de casa e disse: ninguém vai fazer culto aqui. Aí houve um silêncio, olhei para a irmã Maria: ela pode fazer. Ele disse: não, aqui ninguém vai fazer culto. Aí eu disse: ô irmão, nós precisamos fazer um culto aqui, vai ser rapidinho. Ele falou assim: vocês querem fazer, vocês fazem, mas eu não vou ficar nesse culto. Ele pulou o muro do lado, não passou do nosso lado e saiu bravo, E eu fiquei olhando: mas vamos fazer o culto. Eu estava focado no culto, e nós começamos a fazer a arrumação do culto. Quando nós montamos as caixas de som, veio um rapaz rapidamente e disse: irmã, o seu filho está caído ali na rua de cima, está se batendo, babando e está gritando muito. A irmã disse: vamos para lá. Naquela hora o Espírito Santo falou forte ao meu coração: vamos fazer o culto. A irmã: vamos para lá. Falei: irmã, vamos fazer o culto primeiro, deixa que Deus cuida desse caso. O irmão que cuidava comigo, que era o meu segundo na congregação, disse: pastor, deixa que nós vai lá e você faz aqui. E eu fui tomado por Deus numa autoridade tão grande que eu disse assim para ele: nós vamos fazer o culto, quando acabar a gente passa por lá. E nós começamos o culto. Confesso aos irmãos, fiquei meio apreensivo, mas eu senti que Deus queria que nós fizéssemos aquele culto. Estava tendo um jogo na frente de baralho, um som muito alto. Quando nós começamos, houve um silêncio, todo mundo veio para frente, cantamos 3 hinos, eu entrei na palavra evangelística, naquele culto ao ar livre. E quando nós acabamos o culto e dizemos amém, aí chega o filho da irmã andando mansinho e disse: olha, pastor, por que o senhor não disse que ia fazer um culto? Nós compramos um pão, um lanche para oferecer a vocês. Na hora eu senti, era o demônio querendo impedir aquele culto que nós realizássemos naquela tarde. Então o que nós fizemos?
agradecemos e disse: não, pode ficar tranquilo, nós não queremos comida, nós vamos para um outro culto, você esteja no culto à noite, está tudo bem. E eu fui para outra casa para nós fazer aquele segundo culto pela tarde. E eu fui com o meu carro na frente, os irmãos foram evangelizando, e quando eu cheguei na outra casa, que eu bati no portão, quando abriu, saiu o marido da irmã, com os olhos vermelhos, todo rasgado, e veio minha direção. Eu olhei e falei: de novo, já está aqui? Aí o rapaz não estava endemoniado, começou a chorar e disse: ainda bem que o senhor chegou, a minha esposa está endemoniada e acabou de me dar uma surra, estava todo vermelho, todo rasgado. Eu falei: misericórdia, o demônio já está aqui. Aí nós entrou para dentro, eu e ele, e a moça estava caída no chão. Ele disse: quando o senhor chegou, ela disse: chegou, caiu, está aí no chão, parada e adormecida. E eu comecei a chamar pelo nome, ela não respondia. Eu comecei a ler a Bíblia, ela não respondia. Comecei a cantar o hino e nada acontecia. Ela só mexia com a mão, nada acontecia. As irmãs chegou naquela tarde. Quando as irmãs chegou, uma das irmãs que participava do ciclo de oração, eu disse: fica aqui 2 irmãs com ela, nós vamos para frente fazer o culto. O inimigo queria atrapalhar o culto de qualquer maneira. Nós fomos para frente e começamos a fazer o culto novamente. E quando nós iniciamos o culto, aquela mulher levantou e começou a gritar, espernear lá dentro de casa. E quanto mais ela gritava, mais autoridade Deus me dava na palavra, e eu pregava aos irmãos que estavam ali na rua e aos ouvintes que ela estava, e convidando para a igreja. Quando nós disse amém, a mulher foi liberta novamente. Eu disse: Deus está querendo fazer algo diferente. Quando foi no culto à noite, a igreja não cabia gente. Quem chega lá? Também o filho da irmã, vestido no terno. Eu vim para a casa do Senhor. Eu entendi que Deus estava fazendo algo extraordinário naquele dia, naquela noite. Por que eu estou contando? Talvez você não dá importância de estar na igreja, talvez você se deixa ficar por qualquer motivo na sua casa, mas se o inimigo está desagradando do seu culto, com certeza é porque está agradando o céu. Deus está para receber o seu louvor e a sua adoração. Se assim como eu, você está prestando atenção, desde o louvor do início do culto, Deus nos chama, nos convida para adorar ao Senhor. Não importa qual é o problema, a situação que te trouxe de cabisbaixo, mas você está no culto, aonde a presença de Deus é mais importante. Então abra sua boca, se for possível, e adora o nome do Senhor da melhor maneira, porque Deus veio para receber o seu culto. É para Deus que nós veio fazer esse culto. Meus queridos irmãos, no texto em que nós lemos, fala sobre a pedir e dar-se-vos-á. O texto dá-nos a entender sobre a insistência. Voltando aqui ao contexto da palavra em que nós lemos, a palavra em que nós lemos nessa noite nos convida a manter uma insistência em pedir a Deus algo que nós precisamos, ou algo que nós entendemos que precisamos. E a insistência não é a insistência, muitas das vezes, que nos leva a receber aquilo que necessitamos, mas a insistência leva-nos a orar, e a oração contínua leva-nos a um relacionamento com Deus, e esse relacionamento, aleluia, muitas das vezes é o que Deus está esperando de mim. Muitas das vezes esse relacionamento, essa intensividade, essa oração fervescente, muitas das vezes é o que Deus está esperando de você. Às vezes nós pedimos para Deus, é verdade, Deus já sabe que nós precisamos ou que nós queremos, antes mesmo de nós pedimos, antes mesmo de nós, aleluia, pensar em pedir. Deus, que é onisciente, conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro, mas Deus quer nos ver dos joelhos dobrados, aleluia, nos relacionando com Ele. Então, quando a palavra diz, insistente, pedir e buscar e encontrarei, aquele que bate, acha, aleluia, aquele que pede, recebe, aleluia, fala de uma insistência, uma continuação. Muitas das vezes é isso que está faltando da nossa parte, uma insistência de um relacionamento contínuo. Não é pedir hoje e descansar e parar pedir amanhã, porque quando você já pensou, parou para pensar, se Deus nos desse tudo que nós pedimos na primeira oração, oraríamos apenas quando estivéssemos precisando, mesmo sendo assim, com dificuldade. Às vezes o que nos motiva a levantar
levantar numa oração de madrugada são os grandes problemas, as grandes dificuldades. Quando está tudo bem, levantar 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã é a maior dificuldade. Mas quando o problema está que não suporta mais, aí já é um gás diferente. Nós já levantamos, nós estamos dispostos, o sono bate, mas quando lembramos do problema, eu preciso orar. E às vezes a dificuldade nos leva, aleluia, simplesmente para intensificar o nosso relacionamento com Deus, aleluia. Não é porque nós merecemos, jamais merecemos algo, jamais iremos merecer, porque as nossas práticas, aleluia, não chega nem perto, aleluia, do que Deus merece, mas nós continuamos insistentemente a pedir de Deus algo, a receber. A nossa esperança sempre vai estar em Deus. O texto que nós lemos nos leva a pensar, nos leva a entender a bondade de Deus. Aleluia. Obrigado, irmão. A bondade de Deus para conosco, para com a humanidade. No texto que nós lemos em Salmo, fala: procurai, provai a bondade de Deus. De que forma nós podemos ver a bondade de Deus? Ora, nós podemos ver que o sinônimo da palavra bondade é a pessoa que tem um caráter bom, de acordo com o dicionário. A filosofia diz que a bondade é o mais elevado alto nível da moralidade. A pessoa, aleluia, que exerce a bondade, ele está no mais alto, no princípio da moralidade. Mas isso nós não temos bondade. Eu e você perdemos essa essência, esse atributo quando Adão peca no jardim do Éden. Deus criou o homem bom e perfeito, mas com a vinda do pecado, o homem passa a ser imperfeito, ele passa a sua visão, a sua imagem está ofuscada diante de Deus. É verdade que o homem foi feito corpo, alma e espírito, é verdade que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Ele não perdeu essa imagem, não perdeu essa semelhança, mas está ofuscada, está manchada. Então o homem passa a ser por natureza pecador, aleluia. O texto, aleluia, em que diz Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, se não me foge a memória, que nós, aleluia, temos uma inclinação muito forte à carne, à nossa natureza. Nós precisamos de contínuo buscar matar a carne, a não fazer a vontade da carne, mas buscar insistentemente a fazer a vontade do Espírito. No texto que nós vemos na sequência, vamos ver que no versículo de número 13, Jesus diz: entrai pela porta estreita. Por quê? Porque largo é o caminho que leva à perdição. Parece que servir a Deus existe um esforço maior do que nós, aleluia, podemos pensar. Mas existe, aleluia, um ajudador. Existe aquele que está sempre nos ajudando, aleluia, a vencer todos os dias. É verdade, não temos força suficiente. É verdade que pelo meio do caminho, às vezes nós ficamos, aleluia, frustrados com as dificuldades, com as provações, pensamentos ruins passam e circundam pela mente de qualquer pessoa, de qualquer crente, de qualquer obreiro. Pensamento de desistência passa a circular, aleluia. Mas nós aprendemos hoje na escola dominical que esses pensamentos podem até vir. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, aos Efésios, no capítulo 6, mais revestivos de toda a armadura de Deus, aleluia. O crente, quando aceita Jesus Cristo, ele já aceita também a se envolver em uma guerra espiritual, aleluia. Quando nós aceitamos a fé, todo aquele que se opõe contra o povo de Deus também passa a ser inimigo do cristão, aleluia. Muitas das vezes nós vemos pessoas que aceitam a Cristo e parece que vai ficar tudo bem, parece que vai ficar bem, mas a verdade é que piora. Quando fala em batizar, a dificuldade aumenta, a provação, porque o reino espiritual está trabalhando contra, porque ele quer despovoar o céu, ele quer povoar o inferno. Mas aquele, aleluia, que está decidido, aleluia, aquele que aceitou a fé, aquele que deseja, aleluia, estar com Cristo Jesus,
Jesus não pode jamais desistir. O pensamento pode vir, mas aleluia, revestivos de toda a armadura de Deus, não porque você merece, mas a bondade de Deus sempre estará estendida, aleluia, sobre a minha vida, sobre a sua vida, aleluia, não dando a nós o que nós merece, que é o castigo pelo pecado, mas Deus nos dá a graça e a misericórdia para que nós possa, aleluia, continuar a caminhar mais um pouco. Dificuldades passa, e às vezes, ora em vez em quando, chega alguém mais, aleluia, atribulado perto de nós e começa a pôr mais dificuldade, começa a pôr mais bagagem para que as pessoas possam desistir. Uma pessoa desanimada, ele pode influenciar 10 que está com um pensamento vago, aleluia, mas o crente não pode ser assim. O pensamento pode vir, mas ele deve buscar a sua resposta em Deus, porque Deus tem a resposta, aleluia, para aquilo que eu preciso, para aquilo que você precisa. Não lembra você aonde já esteve, aleluia, no passado. Não lembra você o livramento que Deus já te deu. Não lembra você a situação que estava, mas o Senhor usou da bondade, aleluia. Lembra do que o Senhor fez, aleluia, e você vai saber o que ainda Ele pode fazer na sua vida. Nós estamos servindo um Deus todo-poderoso, aleluia. Se o nosso Deus fosse um Deus que não falha, um Deus, aleluia, que falha, melhor dizendo, um Deus que não age, aleluia. Eu tenho milhares de testemunhas. Se eu tivesse a oportunidade de falar, hoje é o culto só de testemunho, eu ocupava o culto todo, aleluia, falando do que Deus já fez, aleluia. Já curou o meu filho ainda recém-nascido, já curou a minha esposa que estava morta, aleluia. O médico disse, ó, se você tivesse aqui, você não ia existir. Sua esposa morreu e reviveu. Deus já me tirou de um poço, aleluia, de 6 metros de água, aleluia, quando ainda tinha 2 anos de idade. O Senhor já me tirou da morte, debaixo de um acidente, aleluia, de um carro onde eu fui atropelado. Mas quando eu lembro da misericórdia de Deus, aleluia, Deus tem feito coisas sem menos eu pedir, mas Deus tem livrado, aleluia. Então você, se parar para pensar o que Deus já fez na sua vida, onde você estava, aleluia, o que Deus já realizou, lembra, o Senhor pode fazer muito mais. Não é hora de olhar para trás, siga para frente, deixando para trás as coisas que ficaram, mas eu prossigo para o alvo, aonde está a nossa redenção, a nossa salvação em Cristo Jesus. Nada que o mundo oferece, aleluia, pode e será maior do que Deus tem preparado para mim e para você. Pensamento de desistência pode, aleluia, passar sobre a sua vida, mas isso não pode te dominar. O medo pode estar ao seu lado, mas isso não pode te dominar. Creia no Senhor Jesus, nas suas promessas, e você será avivado, será motivado pelo poder e a bondade de Deus na sua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A bondade de Deus está explícita em tudo que nós olhamos, aleluia. Quando Deus começa na criação do mundo, olha quantas boas Deus fez, aleluia. Olha quanta criação Deus fez, quantos animais, o céu, o ar, aleluia. Isso tudo é bondade de Deus, aleluia. Quer saber de uma coisa? Nós não somos bons. A bondade, aleluia, reside em Deus. Deus é que é bom, louvado é o nome do Senhor. Quando Paulo escreve aos Romanos, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, isso está impregnado em mim, aleluia, mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, através de Deus Pai, atribuiu, aleluia, os atributos, aleluia, de Deus comunicável, através, aleluia, do teu Espírito Santo. Então quando nós aceitamos a fé, nós não somos nada, somos ruins, somos maus, mas a bondade de Deus começa a morar, começa, aleluia, a ser participante da nossa vida, e nós sentimos Deus dentro de nós, a capacidade de ser bom, de perdoar, aleluia. Isso não é de vós, é de Deus que está agindo através da sua vida, através da nossa vida. Outrora não podemos fazer isso, mas através da pessoa bendita de Deus, nós somos capazes, aleluia, de usufruir dos atributos comunicáveis de Deus. A bondade, ela é resultado do amor. Ela é a prática do amor. Deus é amor, mas Ele provou por bondade o quanto Ele ama.
e por mais que nós busquemos entender, jamais conseguiríamos ter uma total compreensão do que é o amor de Deus. Não tem como entender. Eu vejo João escrevendo no Evangelho, diz: Deus amou o mundo. Aí João vai escrever, vai trazer o exemplo de como Deus amou o mundo. João não acha exemplo, não acha sequer uma palavra que possa representar o amor de Deus. Ele diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira. Essa tal maneira é incompreensível. Não conseguimos compreender esse amor de Deus. Não conseguimos compreender, mas Deus prova o seu amor por meio do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre digo, qual é, aleluia, a prova máxima que uma pessoa demonstra amor por outro? É quando ele entrega a sua vida, é quando ele pula na frente de uma bala, é quando ele entra na frente do carro, empurra e toma dor. Que nós entendemos do amor, qual o tempo, a prova máxima? Quando você quer saber se alguém te ama, você pergunta: será capaz de morrer por mim? É o máximo que alguém pode entender. Vai mais além. Para quem é pai, para quem é mãe, diz: talvez eu morreria pelo meu filho. Agora, dar o meu filho por alguém, jamais. Talvez por um amigo, você daria uma vida por um amigo. Mas por um inimigo, quem é que daria a sua vida? Quem é que daria a vida do seu filho por um inimigo seu? Por um inimigo que constantemente, mesmo depois de você entregar o seu filho, ele continuará a errar, a ser, aleluia, a continuar entristecendo, desapontando com atitudes, desobedecendo, aleluia. Então Jesus, ele enviou o seu filho, Jesus Cristo, para morrer por a humanidade. Paulo vai escrever que nós éramos inimigos de Deus. Então, uma humanidade inimiga, uma humanidade que Deus enviou o seu filho, desceu sobre a terra, encarnou como homem. E observe que Jesus não foi a primeira tentativa de Deus em estabelecer o contato, o relacionamento de Deus com Deus, o relacionamento de Deus com o homem. Jesus não foi a segunda tentativa. Constantemente, nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, Deus tentando restabelecer, aleluia, o relacionamento de Deus para com o homem. Tentou por meio, aleluia, de Adão. Adão pecou. Então Deus começa a fazer através do seu filho, aleluia, Caim e Abel. Então Caim mata o seu irmão Abel. Então Adão e Eva têm um outro filho. E Deus começa, quando chega em Noé, Deus fala: não tem jeito, eu vou matar e acabar com todos novamente. Mas aí então Deus vê Noé que era justo, então Deus tira todos, só sobra Noé e a sua família. Aí quando chega em Moisés de novo, Deus fala: não estou aguentando, Moisés, eu vou acabar com todo mundo. Deus fala: não, Deus, não faz isso. Moisés intercede, aí Deus levanta juízes, então os juízes começam a pregar. Enquanto o juiz estava vivo, o povo obedecia. Então enquanto o juiz morria, o povo desmoronava, começava a pecar. E Deus vai levantando o profeta, até que Deus envia o seu filho, Jesus. Ele foi de uma vez por toda aquele que salvaria a humanidade do pecado. Quando olhamos para Jesus, aleluia, nós vendo o que Jesus fez, ele absorveu a nossa culpa, ele absorveu o nosso pecado, ele absorveu, aleluia, todas as nossas transgressões, aleluia. Quem é que faz isso? Somente o amor e a bondade de Deus para comigo e para você. Nós não somos dignos e jamais conseguiremos alcançar, aleluia, a dizer, aleluia, eu mereço a salvação, eu mereço ser salvo. Jamais, aleluia. Toda a bondade, toda a obra que você faz ainda não é digno, aleluia. As obras não é capaz de salvar alguém, aleluia, mas através da pessoa bendita do Senhor Jesus, eu e você podemos ter, aleluia, a salvação. Só basta reconhecer a Jesus Cristo, aleluia. Nós não somos, mas Jesus é, aleluia.
aleluia. Eu não tenho, mas Jesus tem, aleluia. Nós não somos nada, mas Cristo é. Nós somos fracos, mas Deus é forte, aleluia. Nós não temos influência, mas Deus tem todo o poder. Nós não sabemos o futuro, mas Deus é onisciente, louvado é o nome do Senhor. Nós somos fracos, mas Ele é onipotente, aleluia. Aquele que está em Jesus está residindo na melhor pessoa do mundo, porque Deus reina sobre o mundo, sobre a minha vida, e quer reinar sobre a sua vida, aleluia. Se você crê, aleluia, adore o Senhor Jesus comigo nesta noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Com a permissão, posso colocar de pé? Quero que os irmãos fiquem de pé, aleluia. Nós vamos orar. Eu creio, irmãos, que Deus falou com alguém nesta noite. Eu confesso para os irmãos, eu subi para este púlpito, aleluia, apenas com um versículo que Deus me deu, mas não tinha mensagem, e eu creio que Deus trouxe uma mensagem para o coração de alguém, aleluia. Nesta noite, aleluia, eu não sabia quem vai estar e também não pedi para pregar, mas Deus sabia quem estava e Deus sabia que a mensagem tem endereço. Então recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Levanta a sua mão, Senhor nosso Deus e bondoso Pai. Deus querido, te dou graça, Pai, mais uma vez essa noite, porque o Senhor é Pai querido, o Senhor é bom e a tua misericórdia é que dura para sempre. Deus querido, nós somos fracos, ó Pai. Nós pensamos coisas ruins, ó Pai. Nós somos maus, diz a sua palavra que nós somos maus, ó Pai querido. Nós podemos ainda dar coisas boas aos nossos filhos, mas o Senhor é bom. O Senhor concede o teu Espírito, Senhor, para nos ajudar na caminhada. O Senhor concede, ó Pai, o teu Espírito para nos ajudar, Senhor, no processo da salvação. Ó Deus querido, então, ó Pai, que Ele possa nessa noite mais uma vez, ó Pai, nos ajudar o teu filho e todos que aqui estão, ó Pai, a caminhar, meu Deus querido, um pouco mais na tua presença. Ó Deus querido, prova, Senhor, na vida de cada um que o Senhor faz. Prova na vida, Senhor, daquele que estava precisando, que o Senhor ainda fala. Deus querido, responde, ó Pai, a pergunta dos teus filhos, ó Pai, que te questionou, ó Pai querido, por esses dias. Que isso seja a resposta para a vida daqueles que ouvem. Que o Senhor fala, meu Deus querido, e o Senhor possa ajudar um pouco mais. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.